E fala aí, piazada, beleza? Hoje eu estou trazendo pra vocês a segunda parte de um vídeo postado recentemente aí no canal, conhecido como estar plantando e cultivando mudas de Strelitzia, né? Ou também ave do paraíso, pode ser chamado dessa forma. Inclusive o card tá em cima, caso você queira ver. É um vídeo muito interessante, bem curtinho, muito explicativo. E naquele vídeo em específico, eu cheguei a mencionar um método muito utilizado na jardinagem por divisão de touceiras ou também divisão de rizomas. E esse é um método muito utilizado, principalmente pela sua facilidade e também pela sua eficiência. E nesse vídeo eu vou estar explicando para você a base teórica, né, para você entender mais ou menos os conceitos e também a parte prática para que você consiga aplicar aí na sua casa com relativa eficiência e praticidade, tá certo? Então acompanhe comigo que tá muito bacana esse vídeo. Bora lá! As plantas conhecidas como entouceiradas, na maioria das vezes, não podem ser reproduzidas por estaquia, enxertia, alporquia e afins, né? Normalmente elas podem ser reproduzidas por sementes, demorando mais para estar atingindo a fase adulta e florescendo, que é o caso da nossa Strelitzia aqui, né? Que pode levar de 4 a, pasmem, 5 anos para florescer. Neste caso, existem outras desvantagens ainda, além do tempo para estar crescendo. As sementes dessa planta demoram muito tempo para estar germinando, e muitas nem mesmo aparecem por conta do baixo percentual de germinação, que é aquela taxa que a semente tem do potencial para ela estar nascendo, né? E devido também à dormência da semente, que no nosso meio agrícola é basicamente uma característica da planta de adaptação e sobrevivência, para que essas sementes só germinem com as condições mais adequadas de clima e umidade, necessitando de tratos culturais mais complexos, até mesmo alguns laboratoriais, para poder utilizar essas sementes com uma eficiência e no momento que quiser, que acaba sendo inviável para quem quer pequenas coisas, né? No caso das touceiras, é um método muito mais utilizado. Esse florescimento pode ocorrer dentro de até 3 anos, o que é um tempo bem menor. Além disso, a divisão de touceiras é um método fácil e mais garantido, ideal para multiplicação em pequena escala. Muitas vezes, cada planta-mãe gera poucas outras plantas por vez que é dividida, dessa forma, né? Diferente da reprodução por sementes. Mas como já mencionado, existem as vantagens e desvantagens para ambos os métodos. Então bora lá, piazada, essa aqui é a área que eu utilizei para estar fazendo o vídeo relacionado a como tá plantando e cultivando mudas de Strelitzia, né? Inclusive, aqui ainda falta plantar algumas mudinhas, né? Mas em geral, essa planta aqui ao fundo vai ser a que eu estarei utilizando como cobaia para o nosso experimento, né, relacionado à divisão de touceiras. E como você pode reparar, ela é uma muda relativamente antiga, com aproximadamente de 5 a 6 anos que foi cultivada. Inclusive você pode reparar que a touceira dela está bem grande, bem ampla, e ela tem diversas hastes, né, o que vai estar facilitando bastante o nosso método, né. E lembrando que a Strelitzia é uma planta muito utilizada, né, e muito fácil para estar realizando o método de divisão por touceiras, né, devido à sua facilidade de pegamento, né, e a sua resistência também, né, sendo uma planta bem rústica. Eu vou estar limpando então ao redor dessa planta, para que daí se consiga retirar as partes, né, e consiga estar cultivando ou diretamente no solo, como também em vasos, né, pode ser feito dessa forma, para que daí sim você entenda como que é na prática esse método. Então bora lá! Uma dica para você que vai estar realizando esse procedimento tanto na planta em vaso, como por exemplo essa que está no chão, é estar regando ao redor dela em uma boa quantidade, para que quando você for retirar essa planta do local, do ambiente, ela venha com um bom torrão de terra, um torrão um pouco mais grudado na planta. E assim, na hora de você estar fazendo o transplante, ou no caso plantando essa nova muda, ela vai sofrer menos com esse desgaste, né? É isso então, pessoal. Aí na sua casa você tente abrir ao redor da sua planta aproximadamente de 20 a 30 centímetros de profundidade, ou mais ou menos o necessário para que você consiga tirar a muda inteira aí do solo, né? Para que daí sim a gente consiga repartir e fazer novas mudinhas a partir dessa muda mãe, né? Então bora lá! Então, com o auxílio de uma ferramenta um pouco mais resistente, até mesmo pontiaguda, você vai estar fazendo como se fosse uma espécie de uma alavanca por baixo da planta, para tentar retirar ela mais inteira possível. Pessoal, então veja só isso, o tamanho da cova que ficou, né? Dá pra entender agora o porquê que tava difícil de estar tirando ela. Ela praticamente foi plantada em cima do concreto, do entulho aí. Lembrando que esse muro aqui não teve muito preparo, né? Então o entulho ele foi sendo jogado e sendo enterrado aqui mesmo. Mas vejam só como que tá aqui as raízes da nossa planta, né? Ela tá bem grande, inclusive tem até uns pedaços de concreto aqui presos nela, né? E agora eu vou estar fazendo uma breve limpeza aqui, tá tirando todo o entulho, o resto que não é terra e nem planta, para deixar ela limpinha pra gente começar a repartir ela. Pessoal, dei uma limpada nela e trouxe para um lugar mais aberto para que vocês consigam visualizar melhor a planta, né? Então toda essa parte aérea aqui junto com a parte de raiz, né? Ela se torna uma planta bem grande aí. O próximo passo ele é um pouquinho mais complicado, mas não tem segredo algum.
você terá que tentar procurar as interseções da planta, e nesses locais vai ser onde você irá repartir ela. E não pode ter dó, pessoal, só tem que ser um pouquinho cuidadoso, para tentar danificar o menos possível, mas é inevitável que vai ter que danificar um pouco a planta, no caso cortar alguma raiz, o caule dela, e por aí vai. Bom, você pode estar utilizando uma ferramenta mais pontiaguda que esteja cortando, um facão mesmo já serve, ou a própria vanga, né, e vá cortando as partes. Ele vai estar proporcionando aqui nesse caso, por exemplo, de 3 a 5 mudas. E você escolhe. Algumas podem sair maiores, outras menorzinhas, né? No caso, por exemplo, para o plantio em vaso. Primeiramente, vamos para uma breve descrição. Rizoma é basicamente um caule que funciona como raiz, né? E eles costumam ter um formato um tanto quanto cilíndrico e crescem paralelos ao solo, que podem ser tanto subterrâneos ou até um pouco mais para cima. Alguns exemplos de rizoma são o gengibre, alpíneas, espada de São Jorge, bastão do imperador, as estrelítias, né, nesse caso, bananeira e por aí vai. O rizoma normalmente pode se transformar em um bulbo, dando origem a um bulbo. Como exemplo é o que acontece aqui na estrelitza. No ponto mais inferior, nessa parte mais escura e cilíndrica, é o rizoma, o caule propriamente dito. E desse rizoma saem outras raízes menores, sendo as raízes originais da planta. Do rizoma sai o bulbo e em sequência a parte aérea que vocês veem aqui. Você que irá realizar o plantio da sua muda em um vaso ou algum outro recipiente a partir de uma planta maior, os procedimentos são muito simples. Primeiro, procure um vaso que seja compatível com o tamanho da sua planta, pensando também no futuro, já que essa planta irá crescer e se desenvolver cada vez mais. Antes de tudo, realize uma breve limpeza na sua planta, retirando partes quebradas, danificadas ou até mesmo que estejam apodrecendo, tanto das raízes quanto nas partes aéreas. Também retire folhas secas ou partes da planta que estejam amarelando. Sempre rente a base da planta para que não seja possível ver essas estruturas cortadas, ficando assim visualmente mais bonito. Para o plantio é muito simples. Primeiro adicione uma camada de 5 a 10 centímetros de terra ou de algum composto. Quanto mais matéria orgânica ali presente, melhor será para a sua planta. Isso vai depender do tamanho do seu vaso ou do tamanho da planta, logicamente. Então, coloque a sua muda de forma que ela não fique muito abaixo da linha do vaso, só o suficiente para poder adicionar água ou alguma outra cobertura de solo. Então, com cuidado, adicione mais terra pressionando devagar as laterais para deixar essa planta mais fixa aí no local. Prontinho então, piazada, vejam só como que ficou lindo, muito bonita a nossa planta cultivada dentro do vaso. Não foi difícil como vocês viram, e agora você tem aí mais uma muda de estrelitza, que no meu caso eu estarei utilizando para estar transplantando diretamente no local quando ela estiver um pouco mais crescida, né? Para você que irá fazer o plantio diretamente no solo, busque a touceira mais saudável e menos danificada para o procedimento. Abra então uma cova com algo em torno de 30, 40 centímetros até um pouco mais, com o auxílio de uma cavadeira, por exemplo, né? E antes de começar o plantio, faça o mesmo procedimento da anterior, limpando e retirando as partes danificadas e, de certa forma, obsoletas da planta, né? Sempre o mais baixo possível. Para o plantio, utilize quase metade da cova com terra vegetal ou orgânica, né? Misturando com um pouco de esterco bovino curtido ou de frango, mas em menor quantidade, pois poderá estar queimando as raízes da planta, né? Então adicione a planta com cuidado para não danificar e complete o restante somente com terra rica em matéria orgânica, pressionando levemente para poder fixar a planta ali dentro da cova. Fica a seu critério, mas eu sugiro deixar a planta um pouco abaixo do nível do solo para poder aproveitar um pouco mais a água das regas. Bom, piazada, mas o vídeo foi esse, eu espero que você tenha gostado. Já sabe, deixa aquele like pra estar apoiando o canal, não deixe de estar se inscrevendo porque isso me ajuda e muito também, beleza? Então, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou e fui!